Judéia, espalhando paz e amor, que andará na Judéia, espalhando paz e amor. Luz divina, luz divina, luz divina, luz divina, luz divina do Senhor, que andará na Judéia, espalhando paz e amor, que andará na Judéia, espalhando paz e amor. Que Deus esteja conosco, queridos irmãos em Cristo. Peço que todos os irmãos elevem os seus pensamentos ao Senhor e vamos, pela vontade de Deus, nos colocar de pé para dar início à nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declara aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 23. Cristo se manifesta. Maior será o servo quanto mais humilde for, negando-se a si mesmo, obedecendo ao Senhor. Cristo se manifesta ao servo obediente, que cumpre no seu espírito a sua lei consciente. Maior será o servo quanto mais humilde for, negando-se a si mesmo, obedecendo ao Senhor. A sua misericórdia brilha em nossas consciências, quando em harmonia com a suprema obediência, maior será o servo quanto mais humilde for, negando-se a si mesmo, obedecendo ao Senhor, sujeitando-se a Deus dentro da boa vontade. O Cristo nos conduz de verdade em verdade. Maior será o servo quanto mais humilde for, negando-se a si mesmo, obedecendo ao Senhor. Podemos sentar pela vontade de Deus. Nós damos graças a Deus, irmãos, por estarmos mais uma oportunidade, mais uma vez reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós já sabemos, em nome significa por sua vontade. Então todos nós temos que reconhecer que não estamos aqui pela nossa vontade pessoal, mas sim porque Deus ordenou a cada um de nós, predestinou a cada um de nós que nós estaríamos aqui, exatamente estes que aqui estão, ninguém mais e ninguém menos. Como fala
o apóstolo Paulo aos Efésios, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E da mesma forma nós estávamos predestinados para estarmos aqui. Desde antes da fundação do mundo, nós estávamos predestinados. Então, não é mérito de nenhum de nós estar aqui assistindo essa reunião, participando dessa reunião, né? É pura e simplesmente a vontade de Deus. Este Espírito do Cristo animando a nós todos, né, para que estivéssemos aqui hoje. Então, nesse momento que nós estamos reunidos, oremos para que o Senhor fale através daqueles que vão falar, né, para que falem com sabedoria ao abrir de suas bocas, para que falem somente sobre essa pura doutrina do Cristo e não sobre si mesmos. E a todos nós que vamos ouvir essa noite, que Ele nos dê o discernimento, a sabedoria, da mesma forma, né, e a compreensão de tudo aquilo que será dito nessa oportunidade. E dentre os tantos temas escritos pela vontade de Deus do professor Ugarte, então vamos analisar brevemente um dos seus temas, que é o Mistérios da Vontade. E dentre muitos assuntos que ele aborda neste tema, o Mistérios da Vontade, um do que ele nos fala é a respeito dos mestres, ou guias espirituais, né, em cada época. Assim é o termo que ele utiliza. E o professor Gart, nesse tema, ele faz então uma diferenciação dos verdadeiros para os falsos mestres. É que mais adiante nós vamos abordar na reunião. Então, estes mestres verdadeiros, como ele nos fala, trouxeram ensinamentos espirituais ao longo de toda a existência da humanidade, né? E ensinamentos espirituais adaptados à consciência daqueles que estavam ouvindo em cada uma daquelas épocas, né, ouvindo seus ensinamentos. E é muito comum nas nossas reuniões nós compararmos a humanidade com uma escola, né? Cada pessoa está em determinada série, determinado grau, e aprende aquilo que é adaptado àquela série, né? Como uma criança que está na escola. E dentro dessa comparação que o professor Gatti fala nesse tema Mistérios da Vontade, ele também compara aos médicos, né? Quando se formam na faculdade. Posteriormente, o médico se forma na faculdade e ele pode lecionar, então, em uma faculdade para outros futuros médicos, né? E só que cada médico ele só pode lecionar aquilo que aquele aluno está preparado para receber, né? O ensinamento que ele está preparado. Ele não pode falar tudo que ele sabe, né? Tem que falar então adaptado à mentalidade daquele aluno, daquele momento do curso. Mas apesar dele lecionar somente aquilo que é adaptado, ele conhece o curso inteiro, né? Ele está falando de uma forma adaptada, porém ele conhece o todo do curso de medicina. E dessa forma também foram todos os mestres verdadeiros, né? Esses mestres verdadeiros eram, na verdade, Deus se manifestando à humanidade através de seres capacitados para ensinar aquilo que era agradável ao Senhor, né? Aquilo que era, naquele momento, o que deveria ser ensinado. E dessa forma, então, de forma gradualmente, né? As almas vêm se preparando, ao longo de todas as encarnações, se preparando para receber essa doutrina que nós estamos estudando nos dias de hoje, né? Como tem acontecido conosco agora, que passamos por diversas etapas até chegarmos onde estamos agora. Em todas essas nossas encarnações nós fomos instruídos para que chegasse no dia de hoje nós reconhecêssemos essa doutrina como sendo a doutrina verdadeira. E se nós não tivéssemos passado por todas essas experiências, nos dias de hoje nós não teríamos a capacidade de compreender aquilo que nós ouvimos hoje na igreja, né? Ou nos nossos estudos, nas reuniões informais. E esses mestres verdadeiros, como o professor Gatti nos fala, eram como os médicos, que conhecem o todo, mas só podem ensinar aquilo que os alunos têm condições de compreender, né? Que é adaptado à consciência daqueles que eles ensinam. Aí eu vou ler aqui o trecho que fala o professor Gatti. Referindo-nos aos mestres, devemos recorrer a um exemplo que esclareça este caso devidamente, para ter uma ideia clara, precisa, sem confusões que impedem a compreensão. Suponhamos uma faculdade de medicina, onde todos os catedráticos naturalmente são médicos, os professores. Fizeram os mesmos estudos, efetuaram idênticas experiências e, por último, receberam o mesmo título, que, acreditando-se em sua capacidade, os faz aptos para ensinar. Podem desempenhar os cargos de professor de qualquer dos cursos da faculdade. Então,
Como um só médico não pode realizar essa tarefa, cada um dos professores toma a cargo seu respectivo curso. Pois bem, ainda que todos tenham os mesmos conhecimentos, e se estão, portanto, capacitados para transmiti-los aos seus alunos, cada um tem que ensinar em suas aulas somente o concernente ao seu curso, ainda que cada qual conheça o que sabem todos eles. Mais claramente expressado, um médico, no primeiro ano de medicina, ensinará o correspondente ao programa de estudos do dito ano. O mesmo médico, ditando aula do último ano da mesma faculdade, ensinará o correspondente a este último ano. Isso é o que ocorre com todos os mestres verdadeiros. Vejamos agora, após o esclarecimento, como é que, contemplados os conhecimentos transmitidos por todos os mestres desde o princípio do mundo, em formas de doutrinas diferentes, mas coincidindo nos princípios fundamentais, foram os instrutores das diferentes aulas da grande faculdade espiritual divina. Consequentemente, com o programa universal desta grande escola da vida, os instrutores vieram ao mundo em diversas épocas, adaptando-se desde a mentalidade embrionária dos primeiros egos, da primeira raça espiritual, como as sub-raças todas, de todas as raças de espíritos que vêm ao mundo. Então, como queremos comparar as instruções dos primitivos mestres às instruções ou ensinamentos dos posteriores? Seria isso um absurdo. Falando humanamente, seria demonstrar a nossa falta de aproveitamento, pois, havendo terminado o curso do ensino secundário, recorrer aos mestres do ensino do jardim da infância, ou dos cursos que o seguem. Isso não faz os que aproveitaram bem os conhecimentos transmitidos a eles quando cursaram os estudos anteriores. Também podem e estão na necessidade de recorrer aos primitivos mestres os que ainda estão na necessidade de conhecer o que ainda não conhecem, nos primeiros degraus do saber espiritual, né? Como nós falamos anteriormente. Então quer dizer que todos aqueles mestres que vieram antes, como o professor Gatti fala, né, de Buda, Lao Tse, que foram alguns citados, né, pelo professor Gatti, eram manifestações deste Espírito do Cristo, né? Eram para conduzir aqueles povos ao conhecimento. E aí o professor Gatti fala assim também: eu não critico os enviados anteriores, porque sei que o ensinamento o fez um só em todos eles. Mas o ensinamento que cada um deles deu é superior em conhecimento em forma progressiva. Ou seja, né, aquele primeiro mestre que veio lá no início, então cada um que veio posteriormente veio ensinando uma coisa mais evoluída, né, à medida que a humanidade também evoluía espiritualmente. Então, por isso que para nós, irmãos, já não convém mais ensinar ou praticar esses ensinamentos dos mestres anteriores, né? Porque nós já conhecemos o maior dos mestres, né? Que o professor Gatti nos fala, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente. Ele fala assim, lá nas duas grandes leis espirituais: sendo o último e, portanto, o mais poderoso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se de uma forma progressiva esses mestres trouxeram os ensinamentos que formariam esse cabedal de conhecimentos que nós temos hoje, né, que são necessários para a nossa evolução espiritual, hoje nós chegamos na última etapa, né? Na última etapa dessa nossa evolução espiritual, porque nós conhecemos o último dos mestres. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o último mestre, ensinou o máximo que nós teríamos para conhecer, né, que estamos ainda conhecendo, estamos estudando. Quando nós estávamos naqueles povos primitivos, nas aldeias indígenas, seja lá onde fosse, né, nós éramos guiados, por exemplo, pelos pajés, que eram os guias espirituais das tribos indígenas, né, que através do contato com a natureza, seja lá como fosse, guiavam os seus povos, né, até que chegasse gradualmente nos dias de hoje, e hoje nós temos esse último mestre, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma foram com todos os povos, sejam os que estavam na região da Europa, da Ásia ou daqui da América, né, todos socorreram da mesma forma com os seus respectivos mestres. Porém, hoje nós temos que reconhecer que tudo isso já está ultrapassado para nós, né, nós que aqui estamos, porque já recebemos algo maior. Não olhes para trás, ou estarás perdido.
é o conselho vertido dos livros sagrados, de todas as épocas, inclusive do Novo Testamento. Né? O irmão Marco falou recentemente também, né? Se nós olharmos para trás, como fala lá no Velho Testamento, né? A mulher de Ló, nós ficamos presos, nós ficamos enredados naqueles ensinamentos que já não nos servem mais, né? Aqueles ensinamentos que já não nos salvam mais. Porque como nós sabemos, a salvação mesmo ela só ocorre a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Antes de nosso Senhor Jesus Cristo não existia a salvação das almas. As almas elas evoluíram? Sim, elas evoluíam, só que dentro da lei de liberdade. E como nós sabemos, a evolução que ocorre dentro da lei de liberdade não salva. Dentro dessa lei de liberdade, então, não há salvação, porque a salvação vem através da obediência. Mas, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz essa chave, né? Ele nos traz o mapa que nos mostra o caminho que nós temos que percorrer para voltarmos à casa de nosso Pai Celestial. Né? Somente nosso Senhor Jesus Cristo pode nos ensinar o caminho. Por quê? Porque Ele mesmo é o caminho, né? Como Ele nos fala. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse antes, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Isso ele fala através no apóstolo João 14:6. Só que da mesma forma que existiram os mestres verdadeiros que guiaram a humanidade, também existiram aqueles falsos mestres, né? Que serviam para desviar aquele caminho evolutivo da humanidade. E por que será que o professor Gatti aborda esse assunto, né, dos falsos mestres em seu tema? Então, podemos concluir que é um alerta a todos nós, né, para que, por Cristo, nós evitemos uma nova deturpação dessa doutrina, essa doutrina sagrada, né? Assim como aconteceu após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, não aconteça nos dias de hoje. Então, Cristo, o professor Gatti, escreve um capítulo inteiro que é intitulado, né, Profecias dos Apóstolos sobre a deturpação da Igreja de Cristo. E aí lá nos primeiros parágrafos desse capítulo, ele cita uma das epístolas de Pedro, que nos diz assim: o apóstolo São Pedro, em sua segunda epístola universal, capítulo 2, referindo-se aos falsos profetas e falsos doutores, profetiza que estes, egressos da fé pura de Cristo, separando-se da sabedoria divina, introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando a verdadeira doutrina, incapazes, portanto, de ensiná-la, desviando, consequentemente, os que o seguem. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá ainda falsos mestres, os quais introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. Então, esse fato não é exclusivo dos nossos antepassados, né? Nós também teremos que discernir entre os verdadeiros e os falsos pregadores, né, da doutrina do Cristo. Nós podemos analisar a nossa história recente da igreja, né? Podemos fazer uma análise. E dessa forma, com esse cuidado, segundo a vontade de Deus, levar esses ensinamentos adiante, né? Sem deturpações, sem editamentos, sem mudar nada daquilo que já está posto. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, né? E o significado de anátema é maldito. Então, não sejamos nós a alterar uma vírgula sequer daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou e aquilo que foi restaurado pelo professor Gatti, né? Seja para satisfazer o nosso ego, pelas nossas conveniências, né? Conveniências pessoais, porque só existe uma interpretação da lei, né? Que é dada pelo Espírito do Cristo no interno de cada um de nós. À medida que nós estudamos,
à medida que nós buscamos, né, à medida que nós praticamos essa doutrina. Então, não tentemos adaptar essa doutrina à nossa vida. Nós temos que adaptar a nossa vida a estes mandamentos, a estes estatutos de Cristo, né? Nós não temos que moldar a prática da doutrina à nossa consciência, né? É o oposto, nós temos que moldar a nossa consciência à prática dessa doutrina. E o professor Gatti também nos fala assim, no tema inteligência. Os falsos mestres se encarregaram de desviar o mundo, estabelecendo em sua ignorância crassa a superioridade dos anteriores, como o fizeram tantíssimos magos negros da Índia, cujas filosofias ou escolas tomadas de outros egos ignorantes do plano astral, mas tomadas como do absoluto, fizeram que até hoje muitos sigam os erros a que eles os arrastam, não se deixando escapar certo sentimento egoísta de nacionalidade ou raça material nesses falsos mestres e deturpadores da verdade. Não desta, senão como resultado de seu próprio desvio nos estudos das primeiras letras da ciência divina. É muito difícil para o investigador reconhecer qual é o mestre verdadeiro e o falso. Como querem discernir com a mente inferior esta mente da ilusão? É um absurdo. Então, irmãos, como que nós vamos fazer para identificar os falsos pregadores ou os falsos mestres daqueles verdadeiros, né? Como nós mesmos podemos ser? Podemos evitar de sermos chamados de falsos por alguém, né? Então, é somente através dessa mente superior, como o professor Gatti fala ali, né? Com a mente inferior não é possível discernir, né? Então, somente com essa mente superior, essa consciência do Cristo, é que nós podemos discernir aquele que é falso daquele que é verdadeiro, né? E aí o professor Gatti fala assim também. Chegamos até aqui, a parte mais culminante de minha conferência, ao tema mais complexo, para dar-se a compreender. Como discernir? Como compreender? Como diferenciar um mestre verdadeiro de um falso? Como adivinhar o que diz a verdade ou o que engana? Como estar seguro nestes tempos em que os mestres, os cristãos falsos, brotam por toda parte, em cumprimento das profecias? Sem dúvida, esta tarefa torna-se fácil. Queremos saber qual dos tantos mestres é o verdadeiro e os demais falsos? Simplesmente, todos os que pregam a si mesmos e os que pregam doutrinas de homens ou dos espíritos são falsos. Não sigais nem doutrinas de homens, nem doutrinas de espíritos, disse Salvador. E os apóstolos declararam que não há senão uma só doutrina, um só Cristo, um só Salvador e um só Deus. Quando se formam outras doutrinas, estas são formadas pelos indultos, que torcem a verdade com a justiça. Então aí está a resposta para a nossa pergunta, irmãos. Todos os que pregam a si mesmos são falsos. E o que é pregar a si mesmo? Como que nós entendemos o que significa isso, né? É aquele que se usa de exemplo, aquele que se exalta a si mesmo, né? Fala de seus feitos, fala de suas obras. Nós só temos um exemplo. Qual que é o nosso exemplo? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o professor Gatti escreve um tema intitulado de Jesus Cristo, o homem símbolo, né? Para não restar dúvida que o nosso símbolo, o nosso exemplo é Jesus Cristo. E sobre essas obras, esses feitos, né? Nós temos que ter consciência de que nós estamos naquele sábado do Senhor, né? Aquele sábado espiritual, que somente o Cristo faz tudo em nós, então nós não temos mais obras. Porque todas as obras boas que nós fazemos, dentro dos mandamentos e estatutos, na verdade são feitas por este Espírito do Cristo que habita em cada um de nós. Então, para nós mesmos não sobra nada para nós nos vangloriarmos. Aí São João fala assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, se eu falo de mim mesmo, não estou falando a verdade. E como que o pregador, então, ele pode fazer para dar, ou qualquer um de nós, né? Quando quer dar um testemunho ou citar algo que aconteceu com ele, e caso seja necessário, né? O apóstolo Paulo nos mostra assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Isso ele fala aos Coríntios, né?
E perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo não está confuso quando ele fala. Ele está falando sobre ele mesmo. Só que para não se vangloriar, ele fala, conheço um homem, né, de forma a afastar aquela glória dele. Porque toda glória ela deve ser dada somente a Deus, né, somente ao Cristo. Todo mérito deve ser do Senhor. Então, não pensamos receber esse galardão agora. Né? Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porque esse galardão, irmãos, que nós esperamos, não é deste mundo, né? E não é também de homens. Né? Não é o reconhecimento que os homens podem nos dar. Esse não é o galardão que nós esperamos. Né? E o professor Gatti também nos fala, né, que além daqueles que pregam a si mesmos, são falsos também aqueles que pregam doutrinas de homens. E o que são as doutrinas de homens? A doutrina de homem é tudo aquilo que não tem embasamento nesta lei de obediência, nessa doutrina pura do Cristo. Tudo aquilo que não pode se fundamentar nas palavras de Deus é doutrina de homens. Né? Então, tudo aquilo que nós pregamos pela vontade de Deus deve estar embasado nesta doutrina. Deve ter uma fonte, né? Lá no tema inteligência também, o professor Gatti escreve assim: a propósito, não existe mais que só uma revelação. Né? Qualquer outra revelação, então, é invenção humana, ou de espíritos. Né? E nós não podemos jamais confundir, se nós estivermos raciocinando com inteligência, as doutrinas humanas, ou doutrinas de espíritos desencarnados, né? Com a doutrina do Cristo ou destes grandes enviados anteriores. Né? Então, porque não existem mais mistérios para nós descobrirmos. Através do estudo da obediência nós não descobriremos mais nenhum mistério, porque todos os mistérios já estão revelados. Né? E qual que é o mistério que nos foi revelado? O mistério da obediência a Deus. Assim nos fala o professor Gatti. E qual que é o nosso papel, então, pela vontade de Deus? Pregar e praticar essa doutrina de obediência à vontade de Deus, como ela está aí posta. E pregar a todos aqueles que estão predestinados a ouvirem ainda essa doutrina, que é uma obra completa, uma obra sem lacunas para nós completarmos. Né? Basta somente nós seguirmos os passos de Jesus Cristo. Então essa é a finalidade exclusiva dos púlpitos dessa nossa igreja. Né? E todos os pregadores, todos os instrutores, e principalmente aqueles que estão como aspirantes a instrutor, né, devem cingir-se exclusivamente a esta obediência a Deus. Né? O púlpito ele não serve para autoajuda, para palestra motivacional, seja lá para o que nós quisermos falar, né? Ou qualquer outra coisa que não esteja conectada com a obediência a Deus, com a negação à vontade humana e seus temas correlatos, todos aqueles temas que nós estudamos nas nossas reuniões. Esses assuntos diversos que não estão inseridos nessa doutrina, elas podem ser abordados fora da reunião, fora do templo, né? Porém, no momento de reunião, é para uso exclusivo dos estudos, né, da pregação dessa doutrina. Em todas as palestras que nós fizermos, nós temos que nos cingir a estas palavras de Deus. E temos que ter em mente também, irmãos, que nada que nós escrevermos será novo. Né? Pode ser uma forma um pouco diferente de nós abordarmos, uma forma um pouco diferente de nós falarmos, devido a nós estarmos em diferentes, milhares de estados de consciência, né? Cada um fala de uma forma um pouco diferente, mas nenhum está falando nada novo, né? Tudo já está escrito. Então, voltemos esses nossos esforços em prol da propagação da verdade, porque tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus está nos proporcionando, Ele criou para que nós levemos essa doutrina adiante, né? Em prol do crescimento do Cristo interior, em prol do crescimento do Cristo em cada um dos irmãos dessa igreja e todos aqueles que estão predestinados a se salvarem ainda nesse ciclo. Então, nos nossos rogos, oremos por toda a igreja, né? Toda a igreja, mas principalmente pelos instrutores, pelos aspirantes a instrutor. E o professor Gatti fala assim, numa carta: e eu, em particular, também rogo para que o Espírito Santo de Deus fale na boca dos instrutores. Né? E da mesma forma, nós temos que orar em todas as nossas orações. Eu dou graças a Deus por este início de reunião que nós tivemos, pela vontade de Deus, e hoje também vamos falar a irmã Lourdes e o irmão Marco. Então, pela vontade de Deus, eu passo inicialmente a palavra para a irmã Lourdes e posteriormente ela passa a palavra ao irmão Marco. Que Deus esteja conosco.
Deus conosco, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui, todos reunidos, não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. E eu agradeço mais uma vez estar aqui, pela vontade de Deus. Tirei uma parte pequena da Colossenses 8:64, a exortação, a oração e a sabedoria. Agradeço aos irmãos que nos assistem online. Perseverei em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que sabeis com vós convém responder a cada um. Então aqui nos fala da oração, né, irmãos, que é muito importante no nosso segmento na obediência. A oração, nós ter como um alimento diário espírito, né, todas as manhãs, não sair de casa sem fazer a nossa oração, agradecendo pelo dia que está começando. E seja ele bom ou ruim, Deus vai dar sabedoria para nós saber passar por tudo que a gente tiver que passar. E não só de manhã, né, mas com todas as horas que nós lembrarem também em pensamento, né, conforme o que nós estivermos fazendo. Mas ó, eu tive muito aprendizado, eu me apego muito na oração, embora eu tenha um pouco aprendizado ainda, mas a oração me conduz a muitas coisas, aprendizado na obediência. Para mim a oração é muito importante, por mais que às vezes a gente fale alguns sábados sem se reunir com os irmãos, mas a oração é um alimento diário do nosso espírito. E todos que estão aqui reunidos, acho que a maioria sabe, né, que a oração é o alimento para nós, para tudo, né? Assim como a gente precisa alimentar o corpo, também devemos alimentar o nosso espírito com muitas orações. E eu tirei uma prévia aqui para agradecer a tudo. Agradecendo pela graça do despertar, viver um novo dia, agradecer pela vida, pela força, por poder respirar, por enxergar e poder contemplar como a natureza é linda. Agradecer pelas bênçãos diárias, pelos livramentos do dia a dia, que muitas vezes a gente não vê, mas a oração nos ajuda muito na nossa vida diária, seguindo a obediência. Agradecemos por nunca Deus nos abandonar, para protege aqueles que amamos, trazendo paz, alegrias aos seus corações, abençoar cada pessoa que ora, como a gente ora nos grupos também, orando uns pelos outros, para abençoar cada um, sabedoria pela oração, pelos que necessitam, pelos dias de oração. E nesse momento sinto o consolo nas dificuldades e nas lutas, que sejam abençoados pela tua luz. Cada passo do caminho, que nosso amor por ti, sempre nossa alegria em seguir na sua obediência, que é boa e maravilhosa, e que seja feita sempre a sua vontade e não a nossa. Não somos livres, não temos o livre-arbítrio, somos predestinados a obedecer a Deus. E dando graças a Deus por tudo sempre, que Deus abençoe cada um pela sua vontade, que está aqui hoje também nessa reunião, e podemos sair daqui fortalecidos espiritualmente, cada dia mais e mais. Seguiremos unidos no mesmo propósito de aprendizado e a obediência a Deus. E eu dou graças a Deus por estar aqui mais uma vez, e passo a palavra no Marcos.
Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós, agora e sempre. Já ouvimos bastante sobre a doutrina, agora a irmã falou sobre a oração, né? A importância da oração que nós temos que ter e fazer, realizar nas nossas vidas, sempre agradecendo a Deus pelo seu amparo, sabendo, tendo a fé de que somos amparados, somos amparados por um Pai que criou todas as coisas, e Ele chamou os seus filhos a praticar uma obediência a qual nós fomos chamados. Pela graça de Deus, nós fomos chamados a praticar uma doutrina diferente que o mundo assim se orienta. Nós nos orientamos através, então, da palavra, quando eu quero falar, a palavra P maiúsculo, é a palavra dita e deixada pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E não aquela que tem uma compreensão material, fundamentalmente material, mas sim os ensinamentos que o Pai deixou através do seu Filho, para que nós conseguíssemos aprender essa doutrina dentro de uma maneira que nós não nos apercebemos. Na maior parte do tempo, nós vamos sendo ensinados, como falou a irmã Lourdes, né? Nós vamos sendo ensinados e nós vamos sendo... Deus vai nos mostrando, na medida que nós vamos nos integrando, então, a praticar essa doutrina, Deus vai... A forma de ele agir em cada um de nós é abrir as nossas consciências, abrir os nossos entendimentos espirituais, e nós, através desse ensinamento, nós vamos desenvolvendo, então, todos os dons espirituais que Ele tem e promete, né? Deus não é... Deus, quando Jesus Cristo, quando assim fala, Ele é de sim, sim, não, não. Então, todas as promessas que estão escritas nos Evangelhos são aquelas que nós iremos receber, seja no tempo que Deus assim permitir. Então o irmão Guilherme falou no início da prédica dele que esse estado evolutivo que a gente analisando a sequência do mundo, o crescimento do mundo, tanto materialmente como espiritualmente, nós vamos vendo que somente um ser com muita sabedoria e com muito amor preparou e compreendeu um mundo que nós pudéssemos seguir e habitar e crescer materialmente, espiritualmente, até determinada situação, porque aqui, nesse plano físico, todos nós sabemos que é o campo de aprendizado. Aqui, quando nós estamos vivos, quando a irmã Ruth estava falando da oração, que é agradecer a vida, o maior agradecimento que nós temos que ter da vida é que nós estamos aqui nesse plano físico para continuarmos aprendendo. Sabemos que fora nós não morremos, nós sabemos que a vida, a nossa vida é eterna, mas nós estamos aqui nesse plano físico para cada vez evoluirmos mais e cada vez compreendendo mais essa doutrina. E Deus então foi preparando a humanidade lá desde... Nem vou citar o termo Moisés, vamos botar antes, né? Foi preparando gradativamente as coisas para que no momento oportuno, assim, podemos dizer assim, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então há 2000 anos atrás, Ele pudesse plantar a sua doutrina de uma forma aberta para que fôssemos chamados, né? Todos nós fomos chamados, provavelmente, eu sempre posso falar isso, não tem como comprovar, mas todos nós que hoje estamos aqui nessa doutrina, praticando essa doutrina, provavelmente fomos aqueles que conviveram com o nosso Senhor Jesus Cristo lá, e talvez não tivemos naquela oportunidade ainda a graça de perceber todos aqueles ensinamentos que aquele ser, né, que aquele Espírito trouxe à Terra, mas nós ouvimos. E nós ficamos guardados. Então, é tão grande a sabedoria divina que Ele demonstrou, e o professor fala assim,
que quando a gente fala dos nossos cuidado quando a gente fala dos nossos antepassados, porque nós estamos falando de nós mesmos. Então, o crescimento que se dá dessa forma. Então, eu sempre gosto de dizer que provavelmente nós somos um daqueles que repartiram o pão, comeram o peixe lá, naquele momento, e eu estou falando na parte material, porque a gente sabe que isso é um fundamento espiritual, mas que nós fomos preparados já daquele tempo para que hoje, né, e depois desse recolhimento dessa doutrina por 17 séculos, também profetizado, né, pelos evangelhos, nós hoje fôssemos chamados novamente a começar a compreender e conviver com os nossos irmãos de uma forma espiritual, nos alimentando espiritualmente, que é praticando essa doutrina e sendo abertos nesses nossos ouvidos. Então, nós estamos aqui sempre pedindo a Deus que Ele nos dê, então, o discernimento, que é o fundamental para a doutrina do Cristo. Nós temos que começar, se já não estamos fazendo, aprimorar os nossos conhecimentos a partir do discernimento. É fundamental para todos nós que estamos praticando essa doutrina que nós procuremos desenvolver isso. Porque o irmão Guilherme estava falando que oremos pelos pregadores, oremos por todos, porque todos nós somos pregadores. Eu sempre gosto de dizer isso, todos nós temos nosso momento e somos pregadores, porque a gente leva essa doutrina adiante. Então, que a gente seja sempre alimentado desse Cristo nas nossas vidas, para que a gente desenvolva esse discernimento. É Ele que vai fazer com que a gente saiba que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É dessa forma que nós vamos nos alimentando, nós vamos separando, né, a forma de nós estarmos progredindo espiritualmente. Então, o Cristo, Ele opera dessa forma. Nós vamos nos alimentando, vamos fazendo, Ele nos dá uma chave, o professor nos ensina uma chave muito, muito importante, que são as práticas doutrinárias para nós entrarmos em harmonia com a sua vontade, porque nós, como a doutrina se dá no mental, essa doutrina no mental ela tem que ser abastecida também pelo mental. Nós temos que nos esvaziar, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo: ao fazer, Deus, a tua vontade tem agradado a minha alma. Retire o primeiro para estabelecer o posteiro. Então é isso que nós estamos sempre fazendo, retirar aquela condição adâmica, aquela condição que eu sei, que eu posso, para que o Espírito do Cristo entre e evolua em cada um de nós. Porque quem evolui não é o Marco, não é o Guilherme, não é a Claudete, é o Cristo em cada um de nós. E como eu vou perceber esse Cristo? Através da mudança das nossas formas de agir e de vivenciar esse mundo. Quando a gente sempre faz análise, né? Como é que a gente podia estar agindo há um tempo atrás, como é que eu era 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e como é que eu penso hoje. Se nós fizermos uma análise profunda, nós vamos ver que verdadeiramente nós fomos modificados, nós estamos sendo modificados, e nós não... às vezes a gente, mas como que agora eu pensava assim, eu pensava assado e agora a gente pensa de uma forma diferente? É a ação do próprio Espírito Santo que está agindo em cada um de nós, está nos limpando as nossas mentes, está nos retirando de nós tudo aquilo que nós não, as impurezas, vamos dizer assim, de que nos atravancavam o desenvolvimento espiritual, de enxergarmos as coisas espiritualmente. Porque essa doutrina é essencialmente espiritual. Apesar de a gente estar vivendo materialmente, estarmos evoluindo materialmente, a gente está vendo o mundo evoluir muito rapidamente, materialmente falando. E se a gente faz essa análise junto com a doutrina, a gente está vendo que tudo aquilo que está crescendo, que tudo está se desenvolvendo, todas essas partes que estão sendo facilitadoras para o desenvolvimento da doutrina, porque se nós chegássemos lá no tempo do professor Lugatti, quando ele restaurou a doutrina e dissesse assim, ele dizia, né, e com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo também, que a doutrina teria que ser desenvolvida para todo mundo, né? Provavelmente aqueles irmãos ficavam se olhando para cada do outro. Como é que nós vamos para 4 continentes, né? Como é que nós vamos conseguir fazer essas coisas? E a gente está vendo, graças a Deus, isso acontecer, através então de um simples aparelhinho de telefone, que hoje nem telefone mais serve, mas que nos leva e nos dá e transmite uma palavra muito forte e muito importante para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Por isso, a importância também que a gente tem que ter esse discernimento para saber o que vamos falar, para saber com que nós vamos alimentar e com que nós podemos também
alimentar esse mundo. Nós falávamos na quinta-feira, né, a pergunta foi a irmã Claudete leu, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, aquela parte inicial de Mateus, né? E é dessa forma, né, que as coisas estão acontecendo. O sal da terra, né, e a luz do mundo são para aqueles que são obedientes a Deus. Não é para a humanidade como um todo. Ela não consegue compreender dessa forma. Nós somos aquele sal que vai desenvolver a terra, nós somos a luz que vai iluminar o mundo, e não é voltando a dizer, não sou eu, não é a Guilherme, é nós como o Espírito do Cristo refletindo em nós. Não conseguimos esconder. Nós estamos chegando num momento da nossa evolução espiritual que essa luz a gente não consegue mais esconder. A gente não consegue, como fala na passagem do Evangelho lá, nós não conseguimos esconder a candeia debaixo não podemos esconder debaixo da mesa. Mesmo escondendo, ela vai refletir. Mas o que nós temos que fazer é buscar essa luz e botar ela em cima da mesa para que ela reflita, porque ela não é nossa. E o mundo está muito em necessidade de ver e ouvir a verdadeira doutrina. A gente tanto fala assim aí fora, a gente sempre fala assim, porque eu sou cristão, sou cristão, sou cristão. Eu faço uma pergunta: cristão é aquele que segue Cristo, né? Eles vão dizer que sim. Mas então por que não pratica aquilo que Cristo ensinou? É uma dificuldade, né? Por quê? Porque eles acham que é eles que estão fazendo. Nós, pela graça divina, fomos recebidos e não somos nós que fazemos. E sim é o Cristo que nós realmente retribuímos todos os ensinamentos e agradecemos a todos os ensinamentos recebidos através desse Cristo. E assim nós vamos desenvolvendo. E assim nós vamos ajudando onde nós estamos. Nos nossos trabalhos, nos nossos colégios, nos nossos afazeres, nas nossas famílias, em todos os lugares, essa luz vai se expandindo. Esse sal da terra, como nós vamos produzindo isso, como fala lá a palavra do semeador, nós vamos, é a nossa... Uma das nossas maiores atribuições como obediência a Deus é exatamente essa, é de semear. Não importa aonde essa semente caia, nós não sabemos às vezes o terreno que a gente está semeando. Sempre a gente vai procurar semear num terreno mais propício àquela semente, mas nem sempre isso acontece. Mas o que importa é que, voltando aqui a Paulo fazia assim, Paulo ensinou e Paulo plantou e Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. É Ele que vai dar o crescimento. É Ele que vai fazer com que aquela semente germine, brote e cresça e se fortaleça. E é Ele que então vai fazer essas coisas. Mas Ele usa, eu ia até hoje separar um tema, Ele usa quem para fazer isso? Né? A quem que Ele vai usar para isso, se não são para os seus servos obedientes? Nós temos que estar preparados então para ouvir, para sabermos levar adiante, para sabermos transmitir a todas essas necessidades que o mundo está precisando. E nunca, ou provavelmente nunca a humanidade precisou ouvir tantas palavras de amor, de temperança, de conforto, e que somente através desse Espírito do Cristo, por isso que eu falei do negócio dos cristãos, né? Porque todo mundo se diz cristão, mas ninguém consegue assim ainda assimilar e principalmente colocar em prática todos os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer nessa terra. Isso é o verdadeiro cristão. Quando a gente se chama cristão primitivo, às vezes eu ficava pensando, doutrina da obediência a Deus, porque nós verdadeiramente nós somos cristãos primitivos, porque nós estamos recebendo aqueles ensinamentos puros deixados por nosso Senhor Jesus Cristo lá naquele período, e que foi restaurado nesse momento pelo professor Lugares, através do mesmo Espírito que é do Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse para os apóstolos lá em Pentecostes assim, importa que eu vá, porque se eu não for, eu não posso lhe enviar o Consolador. E quem era o Consolador se não foi o Espírito Santo, que a partir daquele momento começou a ensinar os apóstolos, e eles começaram a compreender a doutrina de uma forma espiritual. Assim é para nós, através do Espírito Santo, alimentando através das nossas orações, dos nossos pedidos, da nossa fé, que tenha que ser raciocinada, mas que a gente tenha que ter, porque nós temos a fé de que nós somos então chamados por uma doutrina verdadeira, que é o suco da videira, como fala no Evangelho. Bebamos o suco da videira, que é puro, e não o mel, o fel que foi dado a beber a Jesus Cristo na sua crucificação.
Ele fez isso. Está sendo dado o suco da videira. Que nós sejamos, então, esses brotos que vão frutificar, que vão crescer e que vão conseguir levar adiante essa doutrina, especialmente no nosso interno. Porque nós temos que praticar a doutrina através do nosso interno, ter uma concepção de doutrina espiritual, limpando as nossas mentes do velho homem, para que o novo homem habite e que ele nós conduza-nos dentro desse caminho da santa doutrina da obediência a Deus. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de falar aos irmãos e voltar a falar aqui no Templo Santo André e de rever os irmãos. E pela vontade de Deus, devolvo a palavra para o irmão Guilherme, pela vontade de Deus. Nós damos graças a Deus, irmãos, tudo aquilo que nós ouvimos nessa oportunidade, e temos sempre que reconhecer, né, que quem falou em cada um dos irmãos foi este mesmo Espírito do Cristo, né? Eles não falaram de si mesmos, mas somente aquilo que foram ordenados a falar pelo Senhor. E como nós sabemos também, não adianta apenas nós virmos aqui para ouvir. Nós temos que trabalhar durante a reunião e quando chegarmos em casa, continuar o nosso trabalho, né? Temos que estudar, temos que comprovar se aquilo que nós ouvimos é verdade ou não, né? Porque às vezes o irmão pode falar uma coisa aqui e não ser verdade. Então eu tenho que comprovar, tenho que colocar em prática, testar, para ver se aquilo realmente é verdade. Ler as escrituras, ler os temas do professor Gart e ver se aquilo que foi falado é realmente o que é a doutrina de obediência à vontade de Deus. Então, mais uma vez, eu dou graças a Deus por esta oportunidade de nós estarmos reunidos. Peço que todos os irmãos se coloquem de pé para que nós façamos o encerramento da nossa reunião. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está entre nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa as nossas imperfeições e ilumina-nos com o Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para receber Tua santa manifestação espiritual que comprova a veracidade da Tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aqueles que puderem, de joelhos para a vontade de Deus. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do Teu poder, te suplicamos nesse momento, que ampare a todos os Teus servos aqui presentes, bem como a todos os Teus servos obedientes, onde quer que estejam, em obediência à Tua vontade. Pai bendito, afasta de nossos lados, de nossos lares e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os Teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a Tua santa vontade dentro de Teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até a Ti, Teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são um só Espírito na Tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com a Tua sabedoria, e ilumina-nos com o Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem. Neste momento, Pai amado, reunidos em Teu santo nome, te suplicamos por nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente. Em especial, te suplicamos pelos irmãos Euclides, pelo irmão Favorino e por sua família. E por todos aqueles também que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, e sabes as necessidades de cada um de Teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for do Teu agrado. Afasta, Pai, da face da terra o poder do anticristo, para que a Tua doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca dos Teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo, te suplicamos que ampare os governos da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente pelo governo deste país, para que governe com justiça e equidade, e haja paz entre todos nós,
proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. de pé pela vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Feita então a coleta pela vontade de Deus, aqueles irmãos que tiveram a graça de ver ou de ouvir espiritualmente, ou quiserem dar algum testemunho, tem a palavra pela vontade de Deus. Quero agradecer a Deus por viver esse momento de festa realmente e pela energia sentida durante toda a reunião. Aqui ele cantou uma energia que disse no começo, ele parece que sintetizou tudo que ia acontecer na reunião então. E agradecer pela semana, né? Graças a Deus, muito trabalho material, mas muito amparo e grato ao Senhor, porque em todas as coisas fazendo pela vontade de Deus, o amparo está presente. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Então, se ninguém mais deseja falar, vamos nos colocar de pé pela vontade de Deus para cantarmos o hino da obediência e encerrarmos a nossa reunião. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Deus do teu Espírito penhor, longe da lei de liberdade, grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dai-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor,
mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Amém. Graças te damos, Senhor Pai nosso, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em teu santo nome, isso é por tua santa vontade. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, por sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.